Fala pessoal, professor Mendes de Biologia, estou aqui para mais uma questãozinha, dessa vez sobre biotecnologia, tema muito importante aí para as provas, inclusive para o Enem. Vamos lá. Questão 2, Enem 2022, caderno azul. Vou ler o enunciado da questão, vou deixar aquele tempo para vocês ou pausarem o vídeo ou baterem aquele print e tentar palpitar, né, em qual que é a resposta correta. E aí eu vou seguir com a explicação e a resolução dela. Vamos lá então. Ó. Entre as diversas técnicas para diagnóstico da Covid-19, destaca-se o teste genético. Considerando as diferentes variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR, reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase. Essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, um vírus de RNA. Informação importante, né? Para a comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreções do indivíduo. Uma etapa que antecede a reação de PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus. Essa etapa deve ser realizada para, veja, o comando da nossa questão já fala em essa etapa deve ser realizada. Que etapa? Bom, ele fala no último trecho desse enunciado, ó. Uma etapa que antecede a reação de PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético. Então, você tem que se atentar a essa parte, tá? Antes da reação de PCR, que é uma técnica, a gente vai falar já sobre ela, precisa ser feito algo, considerando que o vírus é o vírus SARS-CoV-2, um vírus de RNA. Então, pausa o vídeo, dá uma olhada nos itens e depois vem aqui comigo. Vamos lá então, o que é o PCR? Galerinha, reação em cadeia da polimerase. Gente, basicamente, a reação de PCR é para você fazer uma amplificação do material genético, amplificar o DNA. Tá, professor, mas o que é amplificação? Veja bem, quando tem uma cena de crime ou alguma coisa do tipo, né, você vai pegar uma amostra de DNA, alguma coisa assim, você nem sempre tem uma amostra muito grande, né? Então, às vezes é uma sequência específica de DNA, né? A amostra é muito pequena. Então, o que é que pode ser feito? Essa amostra é coletada e se faz várias cópias dessa amostra, cópias desse material genético. Isso é a técnica PCR. Tá, mas como é que é feito, né? Como é que funciona? Galera, aqui tem um esqueminha mostrando justamente isso. Você tem um DNA e esse DNA ele vai ser replicado. E aí a gente chama isso de amplificação. Então, várias cópias desse DNA, desse fragmento, vão sendo replicadas ali. Tá, mas como que acontece, né? Você precisa de algumas coisas. A primeira é o DNA molde, então você vai ter que ter a sequência daquele DNA. Um iniciador, que é para indicar onde vai iniciar a replicação do DNA. Nucleotídeos livres, porque, claro, lembra das bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, elas estão onde? Nos nucleotídeos. Então, eu preciso de nucleotídeos livres para formar mais DNA. Então, a ideia é essa. E quem é que vai encaixar esses novos nucleotídeos? Justamente a enzima DNA polimerase. Então, você tem que ter esses participantes para que a reação de PCR aconteça. Tá, mas é só isso? Não. Existe uma máquina que a gente chama até máquina, o aparelho de PCR, que vai fazer justamente ciclos de temperatura. Então, ele vai aquecer, vai resfriar em pontos bem específicos para simular o que é feito lá nas nossas células. Então, nossas células não conseguem replicar DNA, a máquina vai simular isso. Então, ela vai subir a temperatura, depois ela vai descer, e aí ela vai fazendo com que a replicação aconteça. Claro, na presença desses participantes que a gente falou aí, que é o iniciador, os nucleotídeos livres, e aí vai. Tudo bem? Então, a técnica PCR é isso, é para amplificar o DNA, criar várias cópias daquela amostra de DNA. Belezinha? Bom, e como é que isso se reflete na minha questão? Bom, aqui você tem o aparelho PCR, só para vocês terem uma ideia. Então, a máquina vai fazer tudo isso, né? Claro, tendo esses componentes que a gente comentou. E aí você vai ter uma amostra maior de DNA. Só que qual que é o problema dessa questão? O problema dessa questão é que ele traz o vírus SARS-CoV-2.
E o material genético dele não é de DNA, mas sim de RNA. Eita, e agora? Você me explicou que a técnica do PCR é para amplificar o DNA. Então, como é que vai ter a amplificação desse material se o vírus SARS-CoV-2 ele tem RNA? É bastante simples. Galerinha, nessa situação você vai precisar da molécula de DNA a partir do RNA do vírus. Tá, vamos lá. Olha só. Lembra disso aqui? DNA pode ser replicado, né, que é quando ele faz cópias de si mesmo, mas o DNA também ele pode ser transcrito numa molécula de RNA. Esse RNA vai ser traduzido, isso acontece lá nos ribossomos, né, para a produção de uma proteína. Beleza, então aí é aquela ideia central da biologia clássica, né? Agora, como o vírus é de RNA e a técnica do PCR precisa de DNA, então vocês concordam que esse caminho vai ter que ser inverso. Eu vou ter que pegar esse RNA e convertê-lo em DNA. E aí vocês têm que lembrar de uma coisinha. Para isso acontecer, você precisa de uma enzima que faça esse processo. Vamos analisar os itens e vamos ver se vocês chegam à resposta comigo. Olha só, letra A, concentrar o RNA viral para otimizar a técnica. Gente, se você concentrar mais RNA, não resolve nada, né? Porque eu quero DNA a partir de RNA. Já que o vírus é de RNA, eu quero converter isso em DNA. Então não adianta essa letra A para a gente. B, identificar nas amostras anticorpos anti-SARS-CoV-2. Não tem relação com o que ele está querendo. Ele está querendo DNA para amplificar. Não tem relação com anticorpos, gente. Anticorpos são imunoglobulinas, né? Não tem nada a ver com a nossa questão aqui. C, proliferar o vírus em culturas aumentando a carga viral. Tipo, aumentar ali a quantidade de vírus disponível no meio também não vai mudar nada, né? Não vai ajudar a gente nessa situação. Purificar ácidos nucleicos virais, facilitando a ação da enzima. Gente, lembrando, a polimerase ela vai pegar DNA. Então, eu preciso do DNA. Quem é que vai me dar esse DNA? Ficamos com a letra E. Olha só. Obter moléculas de cDNA viral, que seria o DNA complementar, por isso que tem esse C aí, por meio da transcrição reversa. Lembram lá do vírus HIV que tem uma enzima chamada transcriptase reversa? Pronto. O que é que ela vai fazer? Vai pegar esse RNA e obter, a partir dele, uma molécula de DNA. Então, nesse caso, vai ser um processo feito em laboratório, vai se utilizar a enzima transcriptase reversa para fazer a transcrição reversa desse material genético que é de RNA para obter moléculas de DNA viral. Gente, essa foi mais uma resolução, então a gente fica aí com a letra E. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido mais um pouco hoje, e é isso. Valeu e até mais.